das Velhas. Esse rio vai voltar a ser o Rio das Velhas. Esse peixe pode retornar se acabar a poluição. Há cerca de 300 anos, Minas Gerais era apenas um longínquo e misterioso território no mapa do Brasil. O Rio das Velhas era a coluna vertebral da região, abrigando em sua bacia a maior parte da população ainda bastante escassa. O nome Velhas tem origem controversa, sendo duas as principais versões. Os índios que habitavam a região o chamavam de Guaicuí, o Rio das Velhas Tribos Descendentes. Outra versão diz que os primeiros bandeirantes, ao chegarem às suas margens, encontraram apenas velhas índias, já que os demais haviam fugido com medo de serem escravizados. Com a descoberta do ouro, por volta do ano de 1700, milhares de paulistas e portugueses invadiram a região, que passou a ser conhecida como as Minas do Ouro. Com o crescimento da população e a consequente escassez de alimentos, iniciou-se também a colonização do chamado Sertão, ou Gerais, uma extensa área plana e deserta, ótima de pastagens para a criação de gado. O Rio das Velhas atravessa toda esta área e foi a estrada natural dos primeiros desbravadores. O Projeto Manuelzão, sediado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha com uma equipe multidisciplinar em quase todos os 51 municípios da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, eixo de suas ações. Segundo Manuelzão, para promover a saúde humana, é necessário enxergar que a melhoria da nossa qualidade de vida está intimamente dependente da saúde do próprio rio. O nome Projeto Manuelzão foi escolhido para homenagear Manuel Nardi, um humilde e sábio morador do Gerais Mineiro, representante autêntico do estilo de vida sertanejo e imortalizado pelo escritor Guimarães Rosa. Hoje o projeto tem orgulhosamente a sua cara, a de um batalhador e bem-intencionado cidadão da área rural. Foi também com espírito de aventura, mas sobretudo com caráter científico e cultural, que o projeto promoveu a Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas, como mais uma ação na luta para salvar um rio ferido. O objetivo era percorrer os 761 quilômetros do rio em audaciosas embarcações movidas a remo e a paixão. Este é o relato desta rica, esperançosa e promissora experiência.
Após 6 meses de intensos preparativos, finalmente, no dia 12 de setembro de 2003, saímos da Faculdade de Medicina em direção a Ouro Preto, onde uma palestra do coordenador, Apolo Eringer, iniciou oficialmente a expedição. Nós vamos começar dentro de poucos minutos a descida do Rio das Velhas. É um momento histórico onde o Rio das Velhas vai se transformar num palco para debate das questões da qualidade de vida e do meio ambiente de toda a bacia do Rio das Velhas. A equipe de água foi inicialmente composta por 3 canoístas voluntários. Paulo Roberto Azevedo Varejão, o Beto, professor da Universidade Federal de São João del Rei, Ronald Carvalho Guerra, o Roninho, produtor rural da região de Ouro Preto, e Rafael Guimarães Bernardes, ambientalista e remador nas horas vagas. O Rio das Velhas nasce nos altos das montanhas que cercam a cidade de Ouro Preto e despenca da serra formando a Cachoeira das Andorinhas. Essa aqui é a Cachoeira das Andorinhas, essa aqui é o Véu da Noiva, é a última queda na Cachoeira das Andorinhas. E ela dá um rapel muito legal. Cachoeira das Andorinhas, rio abaixo, 6 km dentro d'água, bem puxado, muita pedra escorregadia, mas o rio é limpo, maravilhoso, coberto de mata ciliar. O rio maravilhoso, só água limpinha, cada cachoeirinha, cada poço. Vale a pena todo mundo subir lá para conhecer. Hoje é dia 14, domingo, nós estamos saindo de São Bartolomeu. À noite deu uma chuva boa. Para a gente isso é muito bom, porque aumentou o volume de água, facilita para a navegação. Então nós já estamos saindo aqui de São Bartolomeu com os caiaques para longa distância e vamos percorrer o trecho até com mais velocidade que era o previsto. Aqui, ó. O rio começa a aumentar o volume e joga a gente para a beirada. E aí não tem escapatória não. Ou você agarra no meio da árvore, ou então você tira a árvore com os espinhos. Aqui jaz o Rio das Velhas, porque a 500 metros à frente é o encontro com o funil, que é extremamente poluído. E eu acredito que daí para frente grandes problemas rolam pelo Rio das Velhas. São muitas as mineradoras em toda a região. Algumas seguem regras ecologicamente corretas, enquanto outras são bastante poluidoras. Pela frente, a barragem do Rio de Pedras, a única represa em todo o Rio das Velhas. Esta usina foi construída em 1908 para fornecer energia elétrica para a nova capital mineira. Hoje, totalmente assoreada, poderá ser desativada. A própria barragem decanta muito os esgotos e os sólidos em suspensão que vêm do Maracujá e do Funil, que são tributários acima a montante. Nós vamos descer um trecho passando por algumas cachoeiras maiores, corredeiras fortes. É um trecho muito agradável. Eu considero um dos trechos ideais para trabalhar com esporte de canoagem. Estamos na ponte do Marzagão, sobre o rio Itabirito, próximo ao encontro do Itabirito com o Rio das Velhas. O rio Itabirito aqui é muito poluído, recebe o esgoto da cidade de Itabirito, tem um cheiro um pouco forte e a água é um cinza chumbo, bastante poluído. Até rio acima, seriam mais 2 horas de remadas. O grupo da água estava então bem maior, com participantes de 7 lagoas, Sabará e Rio Acima. Estamos num trecho do Rio das Velhas, bem encaixado num vale coberto por Mata Atlântica. Bem próximo aqui, mais para o fundo do vale, existe ainda a linha do trem de ferro, que
que hoje infelizmente está desativada. Poderia ser uma grande alternativa turística a reativação dessa linha que ligaria Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana. Viva o Rio das Velhas! Rio das Velhas, a gente pescava muito, né? Pescava de manual, né? Com varinha de bambu, outra coisa, né? E pegava muito peixe mesmo, né? Peixes grandes, né? Rio das Velhas, para mim é tudo, vale tudo. Neste local, a Copasa possui a estação de tratamento de água de Bela Fama, que abastece 60% da população de Belo Horizonte. Após a captação, o nível da água abaixa bastante. A população de Raposos, em festa, decretou feriado municipal e foi em massa para a beira do rio. Esse entusiasmo que eu estou percebendo de toda a equipe de apoio, dos parceiros, das escolas que estão vindo com a gente, quer dizer, então a expectativa é melhor, acho que vai crescer. Tem muitas boas surpresas aí pela frente. Chegamos a Sabará, onde um público de 3.000 pessoas nos aguardava. Havíamos percorrido os cerca de 120 quilômetros em 4 dias de expedição. Sabará teve enorme importância na formação de Minas Gerais e, por séculos, foi um importante entroncamento de estradas do período colonial. Foi ponto de partida do escritor e aventureiro inglês Richard Burton, que em 1867 navegou pelo Velhas e pelo São Francisco, de Sabará até o Oceano Atlântico. Por detrás do desinteressado viajante, escondia-se, na realidade, um agente secreto da coroa britânica, produzindo relatórios que orientassem uma futura ocupação inglesa. Aqui em Sabará, o Rio das Velhas, ele já se encontra, de certa forma, degradado, porque a gente tem uma população muito grande que mora acima aí na bacia, né? Ele já chega um rio, de certa forma, sem condições viáveis para a vida nele até, né? O clima deste dia seria tenso, pois os expedicionários enfrentariam a parte mais poluída do Rio das Velhas. Nós estamos aqui, chegamos agora na confluência do Rio das Velhas com o Ribeirão Arrudas. A gente pode ver, chegando no Rio das Velhas, quantidade de espuma que desce do Ribeirão. A água é preta, é muito esgoto que vem descendo. O rio muda abruptamente a sua paisagem. Ele agora praticamente inicia um processo de morte gradativa, os peixes acabam e de Sabará para cá, que é o trecho que nós fizemos desde manhã cedo também, a gente vai acompanhando uma mudança muito triste. Aumenta a quantidade de lixo na beira do rio, aumenta a quantidade de desmatamento, praticamente não tem mata ciliar. Isso é triste, o que devia estar no rio são os peixes e não o que a gente está avistando. Estamos atravessando a região metropolitana de Belo Horizonte. A vida urbana corre ligeira e nem nota o rio, que por sua vez silencioso e submisso, desce lentamente, com certeza sonhando com outra vida. O rio responde ao desprezo com que é tratado, não ofertando peixes
e provocando cheias ocasionais desastrosas. Para o projeto Manuelzão, neste momento, a prioridade é tratamento para recuperação da região metropolitana. A região metropolitana de Belo Horizonte é a maior agressora do Rio das Velhas. Se a gente conseguir virar esta página da história, nós estamos dando um passo gigantesco de recuperação a curto prazo. Para lutar pelo Rio das Velhas! É um rio praticamente morto, é um rio que precisa e deve ser recuperado. Não merece o Rio das Velhas ficar dessa forma. É muito triste eu viver na beira do rio, mas minha vida é essa, fazer o quê? Um rapaz com 28 anos, ele pegou minha filha ali, o rio muito cheio aqui, sabe? Ele foi na beira do rio, entrou no barco e caiu lá. E até hoje eu não achei meu filho. Eu gostaria de encontrar meus ossos dele, mas é muito difícil. Tá aí dentro desse Rio das Velhas. A expedição chegava ao convento de Macaúbas e foi recepcionada por cavaleiros de Taquaraçu e Nova União. O convento de Macaúbas foi fundado em 1714, inicialmente como uma capela da zona rural. Além de convento, abrigou também a primeira escola feminina de Minas Gerais. Recebendo esse texto maravilhoso que vai protegendo a gente até a gente chegar lá na Barra do Guaicuí. Estamos aqui na Quinta do Sumidouro, um lugar que tem grande valor histórico. Aqui morou por alguns anos Fernão Dias. O velho bandeirante, conhecido também como o Caçador das Esmeraldas, fundou as primeiras cidades de Minas Gerais. Estamos na Lagoa do Sumidouro, divisa dos municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Fica a 4 quilômetros do Rio das Velhas e aqui tem uma interessante característica geológica. A área é calcária, a lagoa recebe todo esse vale, as águas provenientes desse vale, e aqui não tem um escoamento visível. O escoamento é subterrâneo, é túnel que atravessa a rocha e vai direto para o Rio das Velhas. Essa região foi muito explorada por Peter Lund e foi o pioneiro a explorar nossas grutas à procura de fósseis. E ele é considerado o pai da paleontologia brasileira. Viveu em Lagoa Santa e explorou cerca de 800 cavernas e abrigos da região. A expedição chegava à Fazenda da Jaguara, onde ia se hospedar. A Fazenda da Jaguara foi construída por volta de 1750, quando seu proprietário, um esperto contrabandista de diamantes, chegou a ser considerado o homem mais rico do mundo. Quando a coroa portuguesa descobriu seus furtos, obrigou-o a construir uma igreja no valor do seu roubo. Com isso, a fazenda ganhou uma imponente e bela nave com obras de aleijadinho e altar folheado a ouro. Há cerca de um século, a construção deixou de ser conservada. As peças foram doadas ou vendidas. A Fazenda Jaguara é um dos lugares que guarda a maior história de Minas Gerais, que é a história do ciclo do ouro. Então eu penso e eu vejo aqui como se fosse um museu vivo, porque a história aconteceu aqui. Aqui é um lugar muito especial na bacia do Rio das Velhas, que aqui a gente pode entender o significado do nome Minas Gerais. Ao fundo, na linha do horizonte, a Serra do Espinhaço, que por sul, Ouro Preto, Sabará, Caeté, as minas do ouro. E aqui a gente começa a ver o sertão, os Gerais. Então Minas foi exatamente isso, a união das Minas com os Gerais, da Mata Atlântica, das montanhas, com o Cerrado, com o sertão, que é chamado de Gerais.
Esse paredão é comentado pelo Richard Burton e é belíssimo. Essa formação de caverna aqui é uma lócade, é um abrigo de alguma espécie. O que a gente está deduzindo aqui pela marcação está marcado recentemente e é um trilheiro, pelo jeito, de lontra. Tá, esse trecho aqui, realmente o Burton falava de corredeiras. O que a gente nota hoje é áreas com maior declividade do rio, mas com pouquíssimas corredeiras, porque está tudo assoreado. São relatos que naquela época as corredeiras eram mais intensas. Depois de 11 dias e mais de 300 quilômetros remados, a expedição chega em Jequitibá. Por estar à margem do rio, Jequitibá é frequentemente castigada pelas cheias, que são intimamente relacionadas com a intervenção humana na natureza. As marcas da destruição ficaram estampadas nas fachadas das casas. Olha, deu muita sorte, eu fui o primeiro a ver a enchente chegar, saltou o dique, mais de 2 metros de água, arrasando tudo, arrasando tudo. Não deu tempo para nada, né? Porque às 6 horas da manhã, meu rapaz trabalhava no posto de gasolina, telefonou para mim: pai, a água está saltando o dique. Às 9 horas a água já estava aqui. Às 2 horas da tarde isso já estava tudo, só via a ponta dos telhados. O alarme é com foguete, cada família fica com um foguete em casa. Soltou o foguete, ó, ali precisa de socorro. Foi um período dificílimo porque ficaram todas essa área toda submersa e as pessoas perderam tudo que tinham na época. Mas a saga do povo jequitibaense é muito bonita porque eles lutaram muito e reconstruíram a cidade novamente. Durante a expedição, surpreendemos-nos sempre com a riqueza cultural e o folclore das localidades onde parávamos. Percebe-se em todas as manifestações o elevado orgulho em relação ao próprio passado e tradições das diversas comunidades, o que nos mostra o quanto é importante o incentivo a essa prática que valoriza e preserva a nossa memória. É um poço de cultura imenso que essas Minas Gerais têm, é o folclore. Eles toda a vida procuraram muito para tocar em algum aniversário, então, festa do Divino, festa de Santos Reis, a gente tem as folias, né? Principalmente pelo meio a cabeça do ser humano, que eu acho que a pior poluição que existe é essa. Nós estamos descendo aqui o Rio das Velhas, nós acabamos de passar pelo município de Jequitibá, onde deságua o Ribeirão Jequitibá, que é um ribeirão que está com um índice de poluição bem elevado. Ele recebe o esgoto de cidades aqui próximas, de Moraes, Sete Lagoas, que é uma cidade que tem 250 mil habitantes. Como poderia o rio entender a lógica perversa que se repete desde sua nascente, de que quanto mais rica é a cidade, mais podres são os seus dejetos? Estamos navegando no trecho de Jequitibá, Vila de Vera Cruz, e como pode observar, um trecho sem nenhuma corredeira, batendo o remo o tempo inteiro, sem parar. Parece que a gente está remando na subida. Nesta região do rio, começam a aparecer as redes clandestinas de pesca, proibidas porque matam peixes
de todos os tamanhos. Todas as redes onde haviam peixes presos nela, o único peixe existente é esse aqui, ó, a tilápia. Segundo pesquisas do Projeto Manuelzão, das 108 espécies originalmente encontradas em todo o rio, restaram menos de 10 nas áreas mais poluídas. Antigamente tinha muito peixe, hoje não tem nada. E aí que foi acabando com os peixes, foi acabando. Por hoje agora só tá tendo aqui mais só tilápia, só e peixe mesmo tá tendo mais não. Cheguei lá no barranco quando meu rio entrar, fiquei bastante assustado com os peixes no barco a encostar. O que eu vi foi muito bonito, mas nunca queria ver não. Eu vi piau, mandins e cascudo, muito mais de 1 milhão. Eu já vi muitas vezes descendo cardume de peixe aqui mortos. Começou a chover, eles começam a morrer. Eu olhei mais assustado ainda pro outro lado do rio. O que senti, meus amigos, foi tristeza e até calafrio. Ali vi peixes maiores, dourado, pirá, surubim. E perguntei a mim mesmo por que eles pulam assim. Então eu fui entender porque estavam pulando. Estava à procura do ar que na água estava faltando. Inclusive o peixe daqui nós não pescamos, não come mais. Se pescar, não come o peixe. Pode esquecer, não dá para comer não. É um gosto de barro, fede muito. Quando coloca na panela para fritar, diz que solta até um óleo. Sem nada poder fazer também, porque eu estava só, fui assistindo a tragédia, chorando e morrendo de dó. Tentando, pegava peixe aqui, peixe ali, peixe acolá, eu segurava de leve, impulsionando, tentando fazê-los nadar. Mas depois eu pensei bem, não adianta mais a tentativa. Para esses milhões de peixes não tem outra alternativa. Não foi Deus que lhes enviou esta sina, esta má sorte. Todos irão culpa do homem, de encontro até a morte. O povo tomava água do rio, muita gente trabalhava na roça, buscava água para as meninas beber. Agora acabou, hoje em dia não pode tomar mais. Eu abaixei a cabeça, continuei a chorar. Chegou bem pertinho do barco, uma curvina a me olhar. Com os olhos parece dizia, oh, me dê um pouquinho de ar. E que mal nós fizemos aos homens para eles nos exterminar? A região que ela é banhada pelo Rio das Velhas, você entendeu? O produto chegava na Ceasa, ele era recusado. Eu passarei muitas horas a relatar tudo o que aconteceu. E por fim direi que o rio agonizava como um parente querido dos meus. E o que eu pude fazer, eu vou dizer. Adeus, Rio das Velhas, adeus. A gente vê uma área totalmente utilizada para pastagem, que é o comum de Jequitibá para baixo aqui, o tempo todo assim. Pouquíssimas árvores e muito desbarrancamento. Não se respeita nem um pedacinho sequer da área de preservação permanente. O caiaque já começou a fazer parte da minha vida. É meu cotidiano. Sua roupa, né? Minha roupa. Aí eu às vezes fico sem vontade de estar saindo de perto dele. Bem, a gente parou de remar para lanchar. Distraímos, o barco bateu na beira do barranco, nos aguapés assim. Quando eu fui empurrar com o remo, mais ou menos na altura da canoa mesmo, assim, a cobra foi e deu um bote no remo. Aí mais que depressa saímos de lá, né? Também um susto danado. Não, uma vaca muito louca depois não foi, senhor. Cabiciou todo mundo, cara. Encarou até a polícia. Agora está começando a complicar o acesso para dar apoio à galera aí. Mas enfim, estamos indo pela fé, tá dando belezinha, tudo tranquilo. O sol que está escaldante, está parecendo um verdadeiro deserto isso aqui. Já está uns 35 graus, mas está dando para suportar. Estamos aqui nas margens do Rio das Velhas. Do outro lado do rio já é o município de Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa. O sertão agora vai por centenas de quilômetros, é um chapadão com poucas montanhas e onde que Guimarães Rosa se inspirou em escrever sua grande obra literária. Seguiu por esses caminhos, muitas vezes ele mesmo acompanhou boiadas, fazendo anotações. E o livro Grande Sertão Veredas é fruto de uma grande jornada que ele fez por 15 dias nessa região em direção ao norte. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pela recepção calorosa e vamos continuar a festa, que eu sei que vai ter festa hoje até muito tarde. Obrigado, pessoal.
se continuar a devastação de beira d'água, e não vai ter rio mais. Nós vamos ter aqui um córrego, igual o Rio Arruda em Belo Horizonte, vai ser o nosso Rio das Velhas. Hoje São Pedro ajudou. Tempinho bom, sem chuva e 31 quilômetros para rodar. Hoje vai ser tranquilo, graças a Deus. Cheguei na beira do rio, resolvi perguntar se esse rio é das velhas ou então de quem será. Pedrinha dessa no meio do rio, numa lua dessa, é ruim, viu? Sou das velhas, sou das moças, dos meninos, sou dos homens, sou um criador de peixe que alimenta e mata a fome. Esse rio já foi limpo, mas chegou a poluir, mas os homens de coragem estão chegando por aqui. Rio Arruda perguntou, Rio das Velhas respondeu: quem tá cuidando de nós devem ser filhos de Deus. Quanto mais cuidar das águas, bem mais limpas as águas descem. Tudo que fizer por ela, São Francisco agradece. Todos esses operários do projeto Manuelão, Jesus Cristo que lhe abençoe, e a Virgem da Conceição. É o peixe para nós que é a vida, não? Burton escreveu em 1867: quem visitar estes rios deve vir munido de caniço com os maiores anzóis. Do contrário, os peixes que pesam mais de 50 quilos o surpreenderão. Ainda hoje, os ribeirinhos guardam boas lembranças de uma época farta de peixes. No tempo que existia a pescaria normal aqui no Rio das Velhas, eu mesmo peguei um que deu 52 quilos. O maior peixe que eu peguei deu 80 quilos. 75 quilos. Aqueles tábuas de peixe bonito. A cabeça hoje em dia dá 16 quilos. Hoje em dia por 5 mil reais. Nós levamos na casa do homem. E o corpo deu 64 quilos. E dá 400 reais o quilo. Tinha dito você pegar 40, 50 quilos de peixe sem fazer esforço nenhum. Aqui nesse local, o Rio das Velhas recebe o seu maior aliado, o Rio Paraúna, que por sua vez recebe as águas limpas do Rio Cipó. Olha, o Rio Cipó, ele nasce na Serra do Cipó, nos municípios de Jaboticatubas e Santana do Riacho. Ele é um rio de águas limpas, cristalinas, águas assim de excelente qualidade. E pelo seu porte e pela sua importância e pela qualidade das suas águas, o Rio Cipó certamente hoje é o maior e melhor tributário, isto é, o maior e o melhor afluente com águas puras do Rio das Velhas. Na varanda do meu rancho tem um banco de champrão onde eu deito para descansar e aliviar a tensão. Como se fosse um pranto, eu vejo as águas rolar. Não sei por que corre tanto se não tem hora para chegar. Em locais em que a pesca não é permitida, cardumes de grandes e pequenos peixes vivem em segurança.
Estamos na subida da Serra do Espinhaço, onde passou em 1824 a expedição Langsdorff, patrocinada pelo czar Alexandre do Império Russo, e também em 1867, onde passou Burton em direção a Diamantina. É o primeiro degrau da Serra do Espinhaço. Deixamos o vale do Rio das Velhas, atravessamos o Rio Cipó e começamos a subir o Espinhaço. O Parque Nacional da Serra do Cipó é uma grande área montanhosa preservada, visitada por turistas durante todo o ano. São inúmeras cachoeiras, campos de altitude, sendo uma região muito rica em fauna e flora. E foi de lá que uma outra expedição descendo o Rio Cipó veio ao nosso encontro. Aí, moçada! Nós trouxemos um presente do Rio Cipó para vocês, água limpa, lá da nascente. É a esperança de todo mundo, é que o Rio das Velhas um dia seja limpo como o Rio Cipó. Para controle da saúde, semanalmente os expedicionários foram examinados pela equipe da Escola de Educação Física da UFMG. A alimentação está muito boa, está dando para eles manterem bem o peso e até ganharem um pouquinho de massa muscular, provavelmente. Então eles estão indo perfeito. A educação ambiental e a mobilização social, eixos de atuação do Projeto Manuelzão, foram constantes no dia a dia da expedição, transformando as margens do Rio das Velhas em um grande palco para o debate de problemas e soluções para a bacia hidrográfica. Hoje nós completamos 2/3 de jornada. São 500 quilômetros vencidos, quer dizer. O destino do rio muda aqui. Ele acabou de receber o Paraúna. Acabou de receber o Cipó, as suas águas mais limpas, mais depuradas, quer dizer, nesse ponto, nós seguimos viagem assim, no rio mais limpo, o que nos dá ainda mais esperança com essa beleza toda. Saiu uma turma de Ouro Preto, a destina São Francisco. Um por agosto, por terra, firma nas águas do Rio das Velhas, pedindo para não jogar impureza, conservar a natureza, que é uma beleza, para que possa que o sertanejo e o pescador desfrutar das maravilhas das águas do Rio das Velhas até chegar no mar. Estamos aqui em Santo Hipólito, na ponte sobre o Rio das Velhas. Essa ponte tem muita história. Ela veio da Bélgica e foi montada aqui no local para dar passagem ao trem de ferro que subia a Serra do Espinhaço em direção a Diamantina. A ideia era chegar a essa estrada até o Porto de Vitória, mas foi interrompida em Diamantina e infelizmente foi desativada na década de 70. Está muito comum a presença de pato selvagem, de marrecos, de paturis, de garças. Maior o convívio da população com o rio. A gente começa a ver assim, o pessoal já usa para o lazer, nada muito no rio. Isso é muito frequente. O tamanho do bicho. Peguei esse aqui que pulou no rio aqui ontem. rapaz. De isca. Imagina o peixe que vai cair nesse anzol aqui. Há 22 dias longe de casa, os expedicionários tiveram uma agradável surpresa. Era dia de encontrar com as suas famílias.
mas eu tenho uma fé que Deus ainda vai botar na cabeça dos homens, que vai limpar esse rio para os nossos netos. Estamos agora na área de proteção ambiental da Serra do Cabral, onde existem muitas cachoeiras de águas limpas. Na região, restaram ainda grandes áreas preservadas do cerrado. Em Beltrão, fomos em busca de uma grande âncora que sabíamos existir na região. Depois de muito procurar, a encontramos em uma fazenda próxima. Uma peça com quase 1 tonelada, digna de qualquer museu que valorizasse a nossa história. A navegação pelo rio em grandes barcos foi um sonho desde o tempo do Império. O primeiro barco a vapor a solcar o Rio das Velhas e o São Francisco foi o Saldanha Marinho. Por muitas décadas, carregou passageiros, tecidos, madeira, produção agrícola e pedras preciosas desde Sabará até Juazeiro, na Bahia, onde naufragou em 1943. Na cidade de La Sance fica o Memorial Carlos Chagas, em homenagem ao médico que descobriu a doença que leva o seu nome. Estamos no município de La Sance e encontramos pela primeira vez uma vereda com suas características típicas. Vereda para Guimarães Rosa tinha um outro significado. Vereda pode ser um mero caminho. No Grande Sertão, veredas são como se fosse uma avenida de buritis. O buriti precisa da água para apodrecer o coco para brotar. Então, buriti só dá na margem de um regato. Nas margens do Rio das Velhas, na Barra do Coronel, havia lá um caboclo que aparecia os homens, ai, os meninos e as mulheres. O caboclo da água era pretinho, cabeludo. Parece um cabelo de rabo cavalo. Gritava, tinha um cachorro. Esse caso a sucedido, que aconteceu há pouco, lá no saco da canoa, ainda havia caboclo. Pescador viveu nas águas, ai, ai, confundiram que era tudo. De longe havia um tuquim. Levantou a cabeça lá e dizia que os companheiros dele falaram, vão meter o remo aqui e vão sair fora, que aqui não é toco, não. Ele colocou a mão para tombar o barco com meu bisavô e ele deu uma facãozada na munheca dele, cortou. Aí ele afundou, foi embora por rio abaixo. Caiu lá dentro d'água. E eles não miaram com a lanterna, viu que era o caboclo. Aí nós saímos correndo e fomos embora. Meu pai foi atrás para ver se via, nunca mais a gente viu nada. Caboclo era avó de pai, isso vem de geração. Sou bisneto de caboclo, tenho consideração. Tenho sangue de caboclo, ai, ai, caboclo é do coração. Hoje nós remamos 39 quilômetros, chegamos aqui no Porto Faria, nós estamos acampados aqui, é o primeiro dia que nós estamos acampados mesmo, assim, é quase um acampamento selvagem. Estamos fazendo um churrasquinho aqui, vamos comer um arroz, um vinagrete na parte da tarde agora. O dia está indo um pouquinho, está começando a nublar, está indo para a chuva. O tempo está mudando. E 3 dias para terminar a viagem, nós aqui no primeiro acampamento, né, as Margens do Velhas, Porto Faria Velho, assim, compartilhando dessa lua, assim, todos unidos, até o fim da viagem. Poluição.
das indústrias em Vaz da Palma é latente a fumaça, né? Eu vi, a gente viu. Esse Riacho das Pedras, ele é antes de Vaz da Palma. A água dele é turva. Alguma coisa está sendo despejada nele. A legislação prevê que toda propriedade rural ela tenha uma cobertura vegetal nativa de no mínimo 20% da área total da propriedade, que é chamada de reserva legal. O proprietário também tem que ter todas as áreas de preservação permanente intactas. O que está acontecendo com o Cerrado aqui é que a expansão da pastagem em cima dessas áreas remanescentes, ela está sendo muito grande. Isso tem sido um grande fomentador do carvoejamento com madeira nativa. Minas Gerais tem o maior parque metalúrgico, siderúrgico do mundo, que usa como termo redutor o carvão vegetal. E grande parte, a maior parte desse carvão ainda é oriundo da vegetação nativa. Última noite da expedição. O clima de despedida já se esboçava e dava para sentir um certo ar de tristeza, como uma saudade antecipada. Querer o rio limpo é um sonho que está aí no coração de cada um. Eu acho que juntando aqui é igual a música fala, é uma corrente que eu sou um elo, junto com o Roni, faço mais um elo. Acho que cada um aqui é um rio mesmo. E aí você olha uma pessoa assim, que rio será esse, né? Às vezes vem um preconceito assim, e pô, deve ser um rio poluído. E aí de repente você descobre que é o rio mais cristalino que tem, assim. Cada dia numa ponte, cada dia num lugar, cada dia um rio de um jeito diferente, transforma a gente também, assim. 6 meses trabalhando em função da expedição, agora, depois que acabar, tô com medo de como vai ser depois. Acho que a vida vai ficar muito sem graça. Cara, deu tão certo que eu faria tudo de novo, cara. Faria tudo de novo, começava agora. Vamos descer o Rio São Francisco. Pois é, Carolzinha, depois vai sentir muita falta de esqui, de todo mundo. Foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Vamos encarar agora 24 quilômetros até Barra do Guaicuí. Em Barra do Guaicuí estão as ruínas da Igreja Bom Jesus de Matozinhos. Foi construída décadas antes da bandeira de Fernão Dias, sendo assim a igreja mais antiga de Minas Gerais. Estava finalizada a expedição, iniciada 4 semanas antes, desde a Cachoeira das Andorinhas, onde o Rio das Velhas não passa de um filete de água despencando da Serra do Espinhaço até a sua barra no Rio São Francisco, onde atinge a largura de 300 metros. Isso combina 6 anos e meio de trabalho, de investimento e mobilização social. Tem um eixo de trabalho, significa ter persistência e ter capacidade de formulação política. Isso aí, a vitória é essa. Chegamos, né? Chegamos no São Francisco. São 2 irmãos siameses, né? O Velho Chico e o Velhas. Na verdade, tudo é um rio só. O Velhas é o São Francisco, o Velhas é o Velhas e aqui o centro da expedição. Emoção pura vendo esses 2 monstros aqui de Minas. Olha que maravilha, aqui pro mar. Isso é um sonho meu. Tem 30 dias que eu tô esperando chegar nessas águas e dar um mergulho. E nós conseguimos. E viva o Projeto Manuelzão, salve o Rio das Velhas e viva o Velho Chico! Em todos os lugares, vimos belos exemplos de ações positivas que nos dão a certeza de que dias melhores virão para o Rio e, como consequência, para todos nós. Ainda restava um último trajeto a ser percorrido pela expedição. No dia 13 de outubro, em Belo Horizonte, partimos em uma embandeirada carreata quando os expedicionários foram reconhecidos pela população e saudados com entusiasmo. Porque sem rio não há vida, não há qualidade de vida e nem saúde. Foi formalmente entregue ao prefeito de Belo Horizonte e ao governador do estado de Minas Gerais a Carta da Expedição. Na carta é proposta a Meta 2010,
que é navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas, na região metropolitana de Belo Horizonte até o ano de 2010. E mais, cuidar para que o rio Cipó-Paraúna continue sendo o nosso reservatório de peixes, a fonte de vida que com certeza se espalhará um dia por toda a bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Mama,